Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Talks Estadão Mídia e Marketing, um podcast que é ser um bate-papo com marcas, com executivos de grandes empresas e a gente discute negócios, tendências e também inovação. Eu sou a Rita Lizauskas, eu sou jornalista e ao lado do Igor Ribeiro, que é editor de mídia e marketing do Estadão, a gente vai conduzir juntos mais uma edição desse bate-papo. Nessa primeira temporada, você já deve ter percebido, a gente está focado em lideranças femininas, mulheres que estão transformando o mercado e moldando o presente e o futuro da comunicação e do marketing, certo, Igor? Muito bem, Rita, isso aí. Hoje a gente recebe a Stephanie Celentano. Oi, Stephanie. Oi, Rita. Oi, Igor. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigado a você por ter vindo. A Stephanie é Head de Comunicação e Branding do BTG Pactual. Ela chegou ao banco em 2019 e foi promovida para a atual posição em 2021. Antes do BTG, ela teve uma carreira em comunicação, passando por agências de relações públicas, como a GA Comunicação e a A4 e Holofote, e começou a carreira no jornalismo, tendo trabalhado por 4 anos produzindo matérias e na gestão de redes sociais para marcas do Grupo Abril. A Stephanie é formada em jornalismo pela Casper Libero e complementou seus estudos com especialização em Social Media Marketing pela London College of Communication e gestão de políticas públicas pela USP. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada a vocês. Vamos lá conversar. Bom, o mercado financeiro é muito grande, é um mercado duro, né? Não é fácil de lidar quando a gente pensa em comunicação, quando a gente pensa em brand. Eu queria saber como é que é trabalhar num mercado tão complexo, né? Como é que fazer marketing disso, como é comunicar esse mercado? Muito bom. Para quem gosta de desafio, é maravilhoso, porque é isso, é um mercado intenso, muito competitivo. A gente está falando de um mercado de players que são fortes, cada um dentro do seu segmento e as estratégias cada vez mais intensas que a gente tem visto aí acontecendo. Então, eu adoro um desafio. Falando de comunicação, eu acho que é um caminho que a gente tem construído de uma forma muito consistente, especialmente nos últimos anos. Vou voltar uns anos para falar um pouco de BTG, só para trazer uma introdução e chegar no ponto de hoje. O banco tem 41 anos de história, mas quando a gente fala de BTG, vocês provavelmente escutaram de 10 anos para cá, né? Porque foi quando o banco de fato entrou no varejo, de 2016, 2017 para frente, a gente mergulhou no varejo e de fato começou a entender e trabalhar mais fortemente comunicação para fora e olhando aí para o mar aberto. Então, além de tudo, eu acho que o timing, né, tem sido cada vez mais concorrido também, porque hoje a gente, com a digitalização dos bancos, viu um mercado muito pulverizado. A gente tem hoje players pequenos, mas que também trazem produtos interessantes e players enormes brigando, né, por um espaço ali, uma referência. Então, é extremamente bacana para quem gosta de um desafio e, ao mesmo tempo, encontrar um lugar e comunicar com o público certo. Acho que é nosso principal ponto hoje. E justamente era essa a próxima pergunta, porque o BTG nasceu como trend, né, como um banco, uma consultoria em investimentos, esse tipo de coisa, cresceu muito, como você falou, nesse aspecto de varejo, de produtos para correntistas e tal. Então conta pra gente um pouco desse serviço, né, de tudo que ela oferece, desde o CNPJ para o CPF, né, quais são os produtos que ela dispõe para os clientes. Perfeito. Lá atrás, quando o banco surgiu, ele tinha o intuito inicial ali na fundação de cuidar do dinheiro de wealth, né, de famílias ali que estavam constituindo seu patrimônio de uma forma mais robusta. Então, inicialmente, a ideia foi fazer a administração dessas riquezas. E aí, ao longo do caminho, o banco cresceu muito nesse universo do atacado, até que em 2016, um dos sócios, que é o Marcelo Flora, decidiu intraempreender. Esse é um termo que a gente usa muito, né, de intraempreendedorismo. E ele fez um business plan, desenhou e vendeu dentro de casa para criar o que na época se chamava BTG Pactual Digital, que era à frente ali do varejo, olhando para a plataforma de investimento. Então, por enquanto, estou falando de varejo só investimento. Deu tão certo, né? Óbvio que no começo foi necessário um grande investimento em tecnologia e etc., mas deu tão certo que aos poucos novos caminhos foram sendo abertos. Então, o próximo que veio depois disso foi o banking. Então, a gente avançou, né, para conta corrente, cartão de crédito. E hoje a gente tem uma gama de produtos enorme. Então, um dos motes que o banco mais
reafirma hoje em dia é ser um banco completo, justamente porque historicamente a gente acabou sendo muito conhecido por investimento, por gestão de fortunas, mas não é só isso, o BTG é para todo mundo, né? Obviamente a gente tem um público mais voltado ali para alta renda, mas a gente é para todo mundo, a gente tem banking, a gente tem cartão, hoje de fato a gente tem um leque completo que o mercado como um todo também, né? Produto virou muito commodity, mas nosso principal objetivo hoje é trazer essa mensagem de banco completo para que todo mundo saiba que a gente tem de tudo, desde investimento até cartão de crédito. E esse é um desafio, né? Sem Porque dúvida. você pegar essa memória afetiva da marca e mostrar, olha, somos isso, mas também somos varejo, né? Como é que foi que vocês encararam essa mudança, esse desafio de fazer essa comunicação? Eu acho que esse desafio ainda existe, ele ainda é presente, então ele é recorrente, porque existe um legado, né, um histórico, que também traz um pouco do que a gente preza de qualidade, de sofisticação, e a gente continua mantendo essas premissas. O nosso principal ponto hoje é como que a gente entrega qualidade e excelência para o wealth, mas para o varejo. Então, obviamente, quando você escala qualquer coisa, você precisa ter o cuidado do volume que, né, não se equilibra, a personalização pode ser mantida, mas diferentemente do que você consegue com grandes fortunas. E aí, falando de comunicação especificamente, a gente preza muito por manter nosso legado. Cada passo que a gente dá no mercado, seja com campanha, com influenciadores, com redes sociais, todos os pontos de contato do BTG, prezam muito por isso, por manter essa essência, né, de excelência, de qualidade, entregando também para o cliente do varejo isso. Stephanie, uma linha de investimento não tão recente assim do BTG tem sido adquirir plataformas de conteúdo importantes, né? Tipo o Exame, Money Times, Seu Dinheiro. Em termos de conexão, sincronicidade com o seu trabalho na comunicação, isso tem alguma relevância? Como é que isso interage com o seu dia a dia na comunicação? Pouquíssimo, para não dizer nada. A gente tem total liberdade, eles têm liberdade total, né? Então o Exame tem uma equipe à parte, tem muita liberdade editorial para atuar, e BTG como marketing também tem toda a sua corrente ali sozinha, eu diria. Então, como empresa, eu entendo que é um investimento que o grupo entendeu que faria sentido, mas a gente não tem nenhum tipo de associação ou de intenção ali dentro. Eles têm liberdade até para manter a credibilidade do veículo, a gente entende que isso é super relevante. E por que vocês acham importante ter veículos assim, falando de economia, de negócios, de finanças, dessa forma que é feito? Eu acho que o banco como um todo, ele olha para uma gama de investimentos interessantes, aí não tem segredo, é rentabilidade, né? Precisa fazer sentido financeiramente, mas quando a gente olha para todas as investidas, né, seja Banco Pan, a gente tem hoje outros players que estão dentro de casa, é sempre olhando para essa estratégia de forma macro e pensando estrategicamente o que faz sentido. Então, recentemente a gente fez a aquisição, por exemplo, do HSBC Uruguai, que é também um ponto estratégico que está sendo desenvolvido. São vários players que montam esse todo, né? Um grande quebra-cabeça. Então, a Exame, sem dúvida, também faz parte desse universo que o banco entendeu que faria sentido nesse momento. Uhum. Stephanie, a gente falou um pouco sobre produtos para varejo, né, para correntista, e a gente tem uma campanha que vocês colocaram no ar recentemente em redes sociais com alguém bem conhecido do público. Vamos ver um trecho desse vídeo, Carlos? Sabia que o BTG Pactual é um banco completo? Que te atende a qualquer hora, em qualquer lugar. Que te dá cartão de crédito com acesso a mais de 1000 salas VIP e até um terminal exclusivo. Thanks. E ainda tem cashback do IOF em suas viagens. Tudo isso com o melhor time de investimentos do país, com opções para todos os perfis. BTG Pactual. Quem espera mais de um banco, merece o BTG. Muito legal. Uma escolha, né? Porque o Rodrigo tem essa persona, essa imagem, né? Do cara que faz tudo, que é um super parceiro, né? Ele engloba tudo isso nessa figura dele, né? Como é que é feita essa escolha dessas pessoas que vão ser
o rosto, que vão falar pelo banco, né? Porque a gente tem televisão, mas a gente também tem redes sociais, micro-influenciadores. Como é que vocês pensam essa estratégia? Perfeito. Vou contar primeiro do Rodrigo e depois eu entro na estratégia macro. O Rodrigo tem, de fato, toda essa conotação, né, de ser o cara que resolve desde a casa das crianças de campo, constrói a bicicleta, constrói tudo. Isso revela... E cozinha. E é um super pai, é um super esposo, etc. Então, a gente entendeu que isso conversava muito com o BTG como um todo, né? Uma das nossas principais forças é a cultura do banco. Então, a nossa cultura é extremamente forte e revela muito essa história do mão na massa, né? É fazer acontecer. Não existe cacique. É índio pra caramba, no sentido de a gente tá sempre ali também fazendo acontecer. E o Rodrigo entra nisso reverberando essa frente de excelência junto com a gente, de qualidade. É um nome que a gente, obviamente, entende que tem um awareness muito bacana nacionalmente. E o mais importante de tudo, ele já era cliente. Isso é um ponto extremamente relevante. Quando a gente fala de investimento, eu não tô falando de shampoo, você não troca todo dia, você não experimenta um hoje e troca amanhã, então... É uma relação bem mais duradoura, né? De confiança, de conhecimento. É um desafio, né? Você conhecer o produto, usar e tá pronto para falar sobre ele. Então, quando a gente vai falar de nomes, acho que o primeiro ponto é quem tá dentro de casa e que pode fazer sentido para os nossos pilares de marca. Para fazer ser verdade, né? Ser genuíno. E eu acredito muito nisso daqui para frente, né? Acho que o caminho de influenciadores como um todo tem crescido e tende a ir por essa vertente mais, o que é de verdade? Porque não é porque você pagou que o cara tá ali falando. Ele de verdade acredita naquilo. De causa. É isso. Então, o Rodrigo, a gente teve essa enorme oportunidade dele também estar dentro de casa e isso agregou bastante. E aí, quando a gente fala dos territórios, que também precisam estar casados, né? Dentro da estratégia de comunicação, a gente tem 6 territórios, nos quais a gente trabalha e a gente construiu isso baseado em pesquisa com os clientes. Então, entendendo o que o nosso cliente quer, o que ele consome, né? Quais são os pilares mais interessantes também para a gente trabalhar a marca. E o Rodrigo está muito próximo de 2 deles. Um é viagem e o outro é ciclismo, que a gente tem investido mais recentemente. Então, deu um fit muito bom, é um cara, enfim, super bacana, muito comprado, que tem sido um parceiro muito próximo de nós. E essa campanha foi para diversas mídias? Foi inclusive para TV, e a gente vai ter agora uma segunda fase em breve. Olha, e em redes sociais, como é que vocês ativam tanto um talento como o Rodrigo Hilbert, mas também, enfim, influenciadores, micro-influenciadores, investidores que têm canais interessantes. Vocês trabalham com esse tipo de conteúdo também? Sim. Hoje a gente tem cerca de 10 a 15 influenciadores que são recorrentes. A gente trabalha com longo prazo no geral. É importante pelo próprio conceito, né, de investimento. Então, para o cara entender e conseguir falar do banco, precisa ter um storytelling, precisa ser uma construção. Hoje a gente está com a Silvia Braz, que é uma parceira que ocupa também esse território de viagem, que está muito presente nessa frente, é um nome extremamente relevante dentro do universo de social. Manu City, que também tangencia 2 territórios, um em empreendedorismo, que é uma frente que ela tem crescido bastante, e o outro é a frente de ciclismo. Então, a gente também teve uma conversa ali bem bacana com Manu City. Temos Lele Bournier, que também olha para viagem, Alex Atala tangenciando gastronomia, e aí sempre existe esse pensamento, né? Quem é referência, quem é autoridade nesse tema para que isso case com a marca e reverbere o que a gente também quer passar como excelência. Então, são parceiros que a gente tem construído aí ao longo do tempo e que também estão dentro de casa. Então, Flávio Augusto, dentro de empreendedorismo, é um cara que está no banco há mais de 15 anos como cliente, fez todos os M&As e etc. com o banco. Então, ele tem propriedade para falar, de fato, aquilo faz sentido. Isso é muito legal. Ô, Stephanie, você falou que o ciclismo é uma propriedade, né, um território de alto interesse para vocês. Então, imagino que vocês tenham patrocínio a atletas ou a provas, né? Eu queria saber um pouco dessa linha de investimento de vocês, de patrocínio. Primeiro a gente pode começar por esporte, ciclismo em especial, depois a gente parte para a cultura, que tem alguns destaques recentes aí também. E falar, outros pilares, né, que você posso falar de que todos. Seja importante pro BTG. Legal. Hoje são 6 territórios no geral, então ciclismo é um deles. A gente patrocina algumas provas de ciclismo, entre elas o Giro de Itália do Brasil. A gente também agora está com o naming rights do Bike Series, que virou BTG Pactual Bike Series.
e estamos em algumas outras conversas, então é um universo que a gente tem mergulhado e cada vez mais se aprofundado. Esse é um ponto interessante, assim, que eu aprendi muito desde que eu cheguei no BTG nesse sentido, que nada é superficial. A gente, de fato, mergulha para fazer entender e ter sentido. Então, desde coisas simples, do tipo, cara, eu quero levar um brinde pro evento que a gente está patrocinando. Eu não quero levar qualquer coisa. Eu quero que faça sentido, eu quero que seja útil de verdade, que a gente esteja com a marca em um item que vá ser usado, que não vai virar um item esquecido, né, na casa da pessoa. Então, toda vez que a gente fala de território, ele também existe para a gente mergulhar, ter profundidade e entregar o melhor possível dentro dele. E então, só para mapear, né, a gente falou de ciclismo, gastronomia, viagem, que a gente também depois fala um pouco mais do terminal. Tem também o território de empreendedorismo, que é super relevante para PJ como um todo, e a gente também tem trabalhado com nomes como o Buais, o Flávio Augusto, a Matranquese, mais recentemente também, e reverberando aí muito do business que eles têm construído. E o território da música, que é o território que começou com a gente no finzinho do ano passado e se construiu e se consolidou, né, com o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, que aconteceu em julho desse ano. Uhum. Você falou de viagem, a gente quer falar do terminal, né? A gente vê alguns bancos fazendo salas VIP no aeroporto, né? Para oferecer conforto para os clientes, né? Para ter aquela experiência antes da viagem, para poder dar uma relaxada e tal, não sei o que. Vocês foram além, né? Fala um pouquinho dessa ideia de um terminal. Legal. Acho que você usou um termo super casado com uma das nossas campanhas, que é ir além. Então, é tempo de ir além, é uma das nossas taglines. E é isso que a gente busca fazer sempre. É de fato, dar um passo surpreendente e trazer e agregar, né, de uma forma muito fora da caixinha. Do tipo, todo mundo já fez aqui, a gente vai fazer além. E para entregar mesmo. Eu acho que é assim, obviamente, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não olha para concorrência, a gente sempre vai olhar, mas é genuinamente fazer algo mais legal. Então, uma das dores, quem viaja tem sentido isso certamente, é um desafio, né? É de certa forma uma dor passar por algumas situações que envolvem um número de pessoas elevado por metro quadrado. E às vezes atrasos, né? Às vezes, né, dependendo se é alta temporada, aeroporto cheio, voo que atrasa 1, 2 horas, né? Enfim. É isso. A gente não tem controle ainda sobre o atraso do voo. Ainda. Então, por enquanto. Nesse aspecto a gente ainda não consegue. Mas os perrengues mexer. Anteriores vocês já estão conseguindo endereçar. Exato. Então, o terminal ele vem com essa proposta, né? Ele hoje comporta cerca de 15 pessoas por hora no máximo. Então, é um atendimento realmente exclusivo, no qual você tem todo o processo dentro do terminal, né? Você passa pela Polícia Federal, todo o processo que você faria no aeroporto você faz dentro do terminal, e você tem alguns módulos que você consegue operar junto. Então, um deles é o voo de helicóptero da Faria Lima até Guarulhos, que dura 8 minutos. Nossa. É extremamente rápido. Então, você consegue fazer, né, essa volta ali com a Revo, que também é uma das nossas parceiras. E dali do terminal você consegue fazer todo o enxoval, né, de hospitalidade, você vivencia o momento de espera do seu voo de uma forma muito especial. Então, eu brinco que um dos principais assets ali que a gente tem no terminal é o silêncio. O que é uma raridade dentro do aeroporto internacional. O que é um luxo. Exatamente, é quase um ativo, né? É isso. Então, além disso, obviamente, a gente tem uma equipe muito preparada, né, muito treinada em termos de hospitalidade para receber. Depois que você faz todo o procedimento, né, aquela burocracia inicial do teu voo, você passa para um ambiente no qual você tem acesso às bebidas do The Punch Bar, que é super referência nessa área, e a gastronomia do Tuju, assinado pelo Ivan Halston, que tem pratos sensacionais, então você está ali desfrutando de uma experiência antes de embarcar para o seu voo. E na hora do embarque, você sempre vai ser levado por um Volvo até o teu avião, até o momento do teu embarque. Então, são parcerias que, junto com o terminal, também reforçam, né, todo o potencial de excelência das marcas parceiras e que trazem uma comodidade, uma outra dimensão para as viagens, né, tanto de embarque quanto de desembarque. E foi um super buzz nas redes sociais, né, quando comecei a ser impactada pelos vídeos, né,
Como é que foi? Foi uma coisa orgânica? Foi uma coisa que vocês planejaram para que fosse esse buzz nas redes sociais? Como é que foi a comunicação do terminal? Orgânica. Então, obviamente, a gente tem PR, né? Tem o básico ali envolvido, mas foi orgânico. E ainda tem sido. Isso é muito curioso. Acho que virou, de fato, um objeto de desejo, né? Nesse sentido. E é uma experiência diferente, né? Não é trivial você pensar que você consegue viajar dentro de um processo que é extremamente pensado para que você seja bem recepcionado. Então, o produto por si só é muito bom. Acho que esse é o melhor marketing. Porque se você tá lá, você quer mostrar que você tá lá, né? Exato. Mas parece até que tem uma... Não sei se eu tô indo longe demais, mas parece que tem até uma estratégia de equilíbrio entre algumas ativações de patrocínio que são para muitas pessoas, né, para muita gente. Então, o próprio prêmio, né, música é uma coisa super popular, super valorizada pelo brasileiro em geral. Vocês também estão com uma casa de espetáculo, né, que é Inauguraremos o BTG Pactual Hall. BTG Pactual Dia Hall. 24 de outubro. Aqui em São Paulo também. Isso. Então são coisas assim, para muita gente, né? E daí também tem o exclusivo, né? Quase como se fosse um equilíbrio de comunicação, de marketing entre duas pontas que o BTG tem atuado fortemente, uma mais tradicionalmente e uma mais recentemente, né? É isso. Faz um pouco sentido isso. Faz todo sentido. E quando você fala de música, acho que vale trazer um pouco da visão, né? Quando a gente entra na música, não é a música pela música por si só, existe uma visão empreendedora, né? Muito forte para a música, puxada muito pelo Esteves, que tem essa visão, né? E esses dias ele comentou um negócio que é muito real. Não importa se você está na Ásia, na Europa, onde quer que você esteja, que música você escuta quando você está num ambiente mais sofisticado? É MPB, é bossa nova, é música brasileira. Ninguém conseguiu isso da forma que o Brasil conseguiu. Então, a gente, de fato, encara isso como um soft power, né? Então, o agro é importante, o aço é importante, mas a música brasileira também é importante. Então, o banco tem construído, dentro da vertente da música, o prêmio é a cereja do bolo disso tudo, mas tem vários programas debaixo do prêmio que estão apoiando o músico como empreendedor. Então, a gente lançou, no meio desse ano também, o Música Negócio, por exemplo, que é um programa gratuito que promove a capacitação de músicos dentro do universo do empreendedorismo. Então, ali eles têm acesso a cursos com os especialistas nas áreas desde finanças, de marketing, como construir sua carreira, de que forma você administra o que você tem de caixa hoje, o que vem de bilheteria, enfim, tem toda uma construção para que o músico possa também ter convicção de que ele está empreendendo e construindo um legado dentro da música que ele tem feito ali no dia a dia. Então, é aproveitar quem tem talento, mas que às vezes não conseguiu desenvolver por 1000 motivos a trajetória com esse olhar mais empreendedor para também aí o que acontece muito, passos, né? O artista, enfim, ele tem a cabeça, a criatividade dedicada para outras coisas. Não consegue direcionar para aspectos mais técnicos e tal. Então, um programa desse ajudaria nesse quesito, por exemplo. É isso. Essa legal. é a ideia. Então, não é a música de uma forma aberta, é a música dentro de um nicho no qual a gente também quer contribuir com o que a gente sabe fazer melhor para o nosso cliente, né? Que é cuidar das finanças e do dinheiro ali. Eu queria falar um pouquinho de outra comunicação, né? A gente está falando dessa comunicação para fora, mas eu queria falar dessa comunicação para dentro, para os clientes, uma coisa mais analítica, né? Então, assim, essa produção de análise, de relatórios oficiais, de assembleias com investidores, eu queria entender como essas notícias recentes, né, que têm sacudido o mundo, como o tarifaço do Trump, né, nos Estados Unidos, que é manchete nos jornais do mundo inteiro, né? Como é que essa comunicação é feita, como essa análise é feita para quem já está dentro do banco como cliente? O banco tem especialistas, né, na área de research, é uma das áreas mais relevantes para o banco, porque é dali que de fato vem todo o estudo e o aprofundamento, desde, obviamente, para os clientes, mas também para alimentar as alas aí dentro do banco que também operam. Então, eles estão dia e noite ligados, entendendo e analisando isso de uma forma muito profissional. Então, o objetivo, obviamente, é sempre a gente manter o melhor caminho para o nosso cliente, seja lá qual for a área que ele esteja trabalhando com a empresa dele ou na física. Então, um dos pilares do banco, né, quando a gente fala de educação,
é, obviamente, promover a educação por meio de parcerias e projetos que eu posso contar melhor depois, mas também promover o melhor conteúdo para o cliente. Então, a gente tem recorrentemente lives, enfim, a gente tem grupos fechados, a gente tem o BTG Content, que é um site no qual a gente tem essa agilidade para entregar também em tempo real para os clientes todas as notícias, bem como também outros tipos de eventos nos quais a gente alimenta e fomenta essas discussões para entender qual é a melhor forma de você investir dentro desse cenário. Então, sem dúvida, o time de research é fundamental e é recorrente, assim, é um trabalho que não tem fim. E quando é para fora, Stephanie, por exemplo, pegando um exemplo de um caso recente que causou imenso burburinho, que foi quando o BTG adquiriu o 1,5 bilhão de reais do Daniel Vorcaro, que veio com ele, enfim, porcentagem de empresas de marcas conhecidas, como Banco Master, Metal Frio, Melius, Rap Vida, né, marcas que têm comunicação, né. Uma notícia dessa gera muita informação, gera muito boato, acho que vem muita gente no banco perguntar, é verdade, não é? Imprensa, analista de fora, analista interno, como é que é para vocês gerir, né, esse enorme burburinho, interesse quando se dá uma movimentação financeira tão grande envolvendo o BTG Pactual ali como um player central? Vocês fazem isso internamente ou com agência fora? A gente tem hoje uma agência que apoia a gente, que é a FSB, na frente de assessoria de imprensa, mas a gente também tem um time interno olhando para a imprensa. E aí, a minha resposta para tudo é agilidade. Então, um dos pontos que estão muito intrínsecos à cultura BTG e que você vê acontecendo isso na prática, estando lá dentro, é de fato agilidade para seja o que for que aconteça. Então, a gente tem uma comunicação muito direta. O banco é open space, né? Então, ninguém tem sala. Ninguém. André Esteves não tem sala. Roberto Salute não tem sala. Ninguém. Eles até brincam que a sala deles é enorme, porque é o trading floor, que é gigante, é todo mundo junto. E isso passa uma mensagem. Isso faz parte da construção da cultura, que é todo mundo com acesso a todo mundo o tempo inteiro. A ideia do estagiário é tão bem-vinda e tem um peso tão grande quanto qualquer outro profissional lá dentro. Então, essa agilidade, essa interlocução rápida permite com que a gente, de fato, sente, analise e crie os comitês necessários, consulte o que for necessário. E um ponto muito relevante para a governança do banco, né, e para a atuação como um todo, é que as decisões são sempre colegiadas. Então, enfim, o conselho, né, que a gente chama de OC, que é o comitê operacional, sempre vai tomar essas decisões em conjunto. Não é uma decisão de um ou de outro, né, que acontece. Então, eu fico muito segura em saber que a gente tem, de fato, essa agilidade e essa troca para que as decisões sejam construídas aí com todo o cuidado que precisam. E dependendo da urgência, por exemplo, como você falou, vocês criam comitês, um war room, coisas Exato. assim. Entendi. Tudo lá é para ontem. Então, desde esse tipo de complexidade potencial, até se a gente quiser fazer uma campanha, por exemplo. Amanhã, a gente consegue tirar do papel de hoje para amanhã, porque a gente também tem um time interno que permite essa agilidade. Então, hoje o banco atua como in-house, a gente tem a FSB como assessoria voltada para PR, mas todas as outras frentes, né? Então, hoje eu olho desde redes sociais, influenciadores, toda a parte de conteúdo para cliente, ali em CRM, site, aplicativo, blog, comunicação interna para os mais de 8 mil colaboradores, tudo isso é feito por um time interno. Então, a agilidade permeia tudo. Queria falar um pouquinho de ESG, e queria entender as práticas de ESG do BTG e também pensar junto com você, ver como é que você está analisando esse cenário de um backlash contra algumas práticas ESG que vem principalmente dos Estados Unidos, né? Não é mais tão importante, né? Isso já era. Saindo do protocolo de Kyoto. Como é que o BTG vê essas práticas, né? Perfeito. A gente tem uma área de ESG que é super diligente e que atua nos mínimos detalhes, assim, então não existe um cliente de crédito grande ou qualquer empresa que a gente faça um negócio que não passe pela viabilidade ali de ESG. Então, de fato, existe uma diligência, um mergulho muito grande em qualquer tipo de negócio que a gente for entrar. E olhando para esse mercado e para esse histórico, né, para essas questões recentes que têm acontecido, eu vejo o BTG com uma consistência muito grande historicamente. Acho que a gente nunca foi nem para um lado nem para o outro. A gente bate muito na tecla de, cara, o importante é fazer acontecer, é entregar, de fato. E essa história do genuíno é muito importante por isso, porque nada é feito para parecer. Então, eu acho que o backlash vem quando
a gente tem, às Não vezes... não é de verdade, então narrativas construídas, né? Isso não acontece. E isso é até um facilitador, eu diria, para a área de comunicação e para o marketing, porque eu não vou levar para fora, eu não vou fazer qualquer coisa relacionada a RH ou... Enfim, eu não vou contar essa mentira. Primeiro, ela precisa estar acontecendo de verdade dentro de casa, para depois eu ir para fora. Então, quando a gente fala de mulheres no mercado financeiro, por exemplo, que é um ponto que a gente sabe historicamente, né? É um mercado mais masculino e etc. A gente tem feito um trabalho consistente para isso ao longo dos anos. Putz, do dia para a noite eu vou sair vendendo que... Não. A gente é muito consistente e consciente do que a gente tem feito. Então, a gente obviamente olha para isso e cria mecanismos pelos quais a gente pode aprimorar. Então, hoje o BTG, por exemplo, tem o programa Inside, que é um programa voltado para trazer mulheres das faculdades, né, das universidades para o mercado financeiro. E a gente investe em capacitação, que é um dos pontos que eu acho que permeia qualquer tipo de necessidade de virada, né? Então, a gente faz isso hoje, por exemplo, voltado para as mulheres. A gente patrocina algumas Olimpíadas também pensando em educação e no futuro. Dentro do grupo, a gente tem o Intelli, que é uma faculdade, né, que o Esteves e o Salute criaram, voltada para tecnologia e formação de líderes, que também impulsiona muito isso e traz essa vertente de educação muito forte. Então, as ações, elas podem muitas vezes ter um tamanho menor do que você olha, às vezes, para players do mercado fazendo, mas elas são muito consistentes. Elas são de longo prazo. A gente está falando da criação de uma universidade, né, uma faculdade. Então, a primeira turma, inclusive, vai se formar esse ano. Isso já tem trazido diversos resultados. E eu não acho que é só para o banco. É um negócio que a gente, de fato, investe para longo prazo. Então, é tipo um compromisso social. Exato. O Inside, por exemplo, a gente forma as meninas, óbvio, que 1 ou 2, 3 ficam dentro do banco, mas elas vão para o mercado. A gente está potencializando o ecossistema. Da mesma forma, o Intelli, né, que também é viabilizado graças a muitas bolsas dos próprios sócios. As pessoas saem do Intelli, é claro que eu adoraria que elas viessem para o BTG, mas existe todo um universo aí que é potencializado graças a esse investimento de base. Um projeto também que vocês fazem, enfim, que eu acho que é bem interessante, que é nesse sentido, ir para fora, né, necessariamente para se tornar um ativo do BTG, é o Soma Meio Ambiente, né, que é um projeto também dessa área de ESG, que é uma incubadora, uma aceleradora, talvez. Vou contar, eu sou muito fã de BTG Soma, então é um programa querido. Ele foi idealizado há uns 4, 5 anos, eu participei desde a primeira mentoria. E o que eu gosto muito, e eu lembro de falar muito disso com a área de responsabilidade social na época, foi o primeiro programa que eu participei que ele foi de longo prazo. Não era a história de você dar o peixe. Ele, de fato, ensina a pescar. Então, lá em 2020, se eu não me engano, foi o primeiro que eu participei. Como que funciona o programa? Ele é formado por ONGs que são escolhidas aí ao longo do processo. Tem um que é voltado para meio ambiente, né? Então a gente também tem segmentações. Tem um que é voltado para educação e a gente também tem um terceiro hoje que está olhando de uma forma mais genérica ali para vulnerabilidades e ESG. Mas quando você tem a escolha dessas ONGs, existe um diagnóstico em cima delas. O que elas mais precisam hoje? Elas precisam olhar mais para o capital humano, elas precisam de marketing, elas precisam da ajuda com finanças. E aí, por meio desse diagnóstico, dentro de casa, que a gente tem um universo de quase 8 mil colaboradores em diversas áreas e muitos especialistas, o time de responsabilidade social consegue mapear quem seriam os mentores interessantes para formar essa ONG ao longo dos próximos 5, 6 meses. Então, a gente senta com a ONG durante cada semana naqueles 6 meses e mapeia desde um PDI e cresce com eles em atividades, apoiando seja em apoio do tipo, cara, eu preciso de voluntário e a gente vai fazendo conexões, até de fato, não, eu preciso de um sponsorship aqui, eu preciso de uma ajuda de um especialista para entender como que funciona tal coisa. O banco tem uma rede de relacionamento muito, muito boa, assim, um terreno muito fértil para você fazer conexões. Então, a gente tenta apoiar essas ONGs da melhor forma possível para que dali 6 meses eles consigam, de fato, dar um próximo passo e levar isso para sempre. Então, não é doação, não é nada disso. É conhecimento, é de fato sentar, entender e se aprofundar. E eu falo que eu sou apaixonada por isso, porque a cada 6 meses a gente está com uma ONG diferente do Brasil inteiro. A gente não tem restrição geográfica, né? Então, é muito legal você ver o resultado e ver as transformações que acontecem.
E a gente cria vínculos, né? Até hoje eu tô nos grupos das ONGs que eu participei e Conta alguns cases bacanas que rolaram. Mano Down foi a primeira delas, então eu tenho muito carinho, assim. Mano Down é uma ONG de BH. Eles cuidam de crianças com Down, obviamente. E foi criado pelo Leonardo, por conta do irmão dele, que tem Down. E aí ele desenvolve dentro de um ecossistema físico mesmo, né? Que ele criou em BH. E ele recebe crianças com Down e profissionaliza ao longo do processo, né? Então, quem é muito criança mesmo tem as atividades de música, as atividades lúdicas que ajudam no desenvolvimento, tem toda uma parte conceitual e pedagógica por trás disso, mas ele também recebe os adultos e os profissionaliza para que eles possam ter uma atividade e dia a dia de trabalho. E aí, o ciclo, e eu falo das conexões, é tão importante porque é daí que a gente vai indicando. Então, ele formou, por exemplo, fotógrafos, ele formou massagistas, ele tem vários profissionais atuando e as empresas vão fazendo essas conexões e a gente consegue indicar. Então, é muito legal ver na prática essa entrega acontecendo e às vezes eu sinto que a gente apoia com coisas que são simples para o nosso dia a dia, né? Eu lembro de ter apoiado, por exemplo, com uma planilha lá super específica de pessoas, um organograma que eles estavam com um desafio inicial ali para construir. É um negócio que no nosso dia a dia funciona muito bem porque a gente só está fazendo aquilo. Mas ele tem outra especialidade, né? Ele manja muito de outra coisa que a gente não tá no dia a dia. E essas conexões rendem frutos aí que dão muito certo. E essa ONG especificamente é uma ONG que se profissionalizou muito, assim, que eu admiro muito o trabalho deles e como eles rodam marketing, inclusive. É muito bacana de ver, vale a pena, depois procurem Mano Down. Mano Down, muito bem. Stephanie, queria falar um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional. Como o Igor falou na abertura, você se formou em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, que tem uma tradição muito grande de formar ótimos jornalistas para redação. Quando você entrou na faculdade de jornalismo, você se imaginava no lugar que você está hoje, né? E quando você olhava para o futuro, onde você se via? Não me enxergava. Meu sonho era trabalhar na Editora Abril, que na época era... Que você realizou. Realizei. E era must-have, então assim, acho que eu estava mais na ideia, o Diabo Veste Prada. Queria ser diretora de redação lá no futuro. E na época que eu comecei na Abril... Comecei como estagiária, enfim, virei repórter, etc. Fui conhecendo um pouco mais do mercado como um todo, entendi que moda não era o caminho que eu queria seguir. Na própria Abril, eu acabei entrando mais pela vertente de saúde ali, fiquei bastante tempo na Boa Forma. E depois, quando, de fato, acho que o mercado editorial sofreu uma transformação, né, muito profunda, muito grande, eu entendi que faria sentido fazer uma migração. Na época eu fui para Londres, fiquei 1 ano, que foi quando eu fiz a especialização em social. Ainda estava super no comecinho, a gente estava começando a migrar do Orkut para o Facebook. Uhum. As pessoas não sabiam, nem entendiam o que era página e o que era perfil, lembra? Sabe? Não tinha marketing de influência naquela época. Não existia. Parece outra vida, né? Mas não não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo, é muito curioso. Então, eu lembro de ter vivido esse início ali, né? Teve muita capacitação. Esse foi um ponto positivo de estar na Abril, né? A Abril, como uma instituição robusta, tinha bastante treinamento de redes sociais na época, então já era um tema que me interessava e que eu vivi bastante ali. E quando eu fui para Londres, então, já busquei me enveredar aí um pouco por esse caminho. E quando eu voltei, já voltei com essa intenção de, eventualmente, fazer uma transição. Comecei a conhecer o corporativo por meio das agências, né? Dentro de PR, você tem essa oportunidade também de conhecer. E foi um universo que me encantou, especialmente pela profundidade que eu poderia ter num tema. Então, quem trabalha em agência vive um dia de muitos temas, de muitos clientes e etc. E aí, quando eu fui para o BTG, eu consegui entender um universo mais profundo, mas também muito diverso, porque a gente cuida de muitas unidades de negócio, né? Eu tô falando de BTG, mas o grupo é bem diverso e rico em relação aos players que a gente tem lá dentro. Então, essa profundidade, acho que foi uma coisa que eu entendi como sexy ali para ser trabalhada. E você entendeu essa mudança no mercado, né? Porque também. Você é de uma geração, eu um pouco mais velha que vocês, de uma geração que está vivendo nessa transformação, né? O que era uma redação, a morte de alguns títulos de revistas por conta do digital, né? E essas diferentes coisas que um jornalista pode fazer não só numa redação, né?
Você acha que você enxergou ali essa movimentação? Eu não sei se eu tinha tanta clareza de tudo isso, mas eu tinha clareza de que o editorial não estava rolando. Então, eu acho que eu não posso dizer que eu sabia para onde eu ia, mas eu sabia para onde eu não queria mais ir. E que as placas tectônicas ali estavam se movendo, mexendo. é isso. Uhum. Isso acho que era gritante, né? E ficou cada vez mais exposto e faz parte do processo de tecnologia. Em diversas áreas, não só na comunicação, né? E é pungente até hoje, não tem como, né? Eu jamais vou poder dizer que a gente tem convicção de que o que a gente está fazendo vai ser assim hoje, porque amanhã pode ser que seja diferente. Social, a cada dia aparece um novo botão no Instagram que você precisa repensar a tua estratégia e entender o que você faz com isso para gerar valor pro teu business também. Então, é o tempo inteiro. Mas você como entrevistada, a gente percebe que você traz muito conhecimento de causa, né? De quem viveu redação, de quem viveu comunicação. Entrevistando. Entrevistando, né? É mais fácil entrevistar ou ser entrevistado? Entrevistar, sem dúvida. Ô, Stephanie, me conta um pouco, a gente também está explorando bastante nessa temporada, a gente tem entrevistado só mulheres, né, executivas, e elas têm compartilhado com a gente um pouco das suas histórias pessoais / profissionais, essas coisas se fundem no fim das contas, né? E os desafios que isso implica em termos de machismo, assédio, preconceito e tal. Então, a gente sabe que tem muito a avançar ainda no mercado, né, em termos de equidade, igualdade, mas já avançamos um pouco, né? E eu queria entender como é que você vê isso, se isso foi um desafio para você pessoalmente na sua trajetória, e como é que você vê isso hoje? E você mesma trouxe esse assunto do mercado financeiro sempre foi, super, né, tradicionalmente masculino, né? Como é que você, como uma mulher jovem, se vê nesse nicho? Eu tenho uma visão bem raiz sobre isso, relacionada ao fato de que eu acho que o trabalho é o que entrega e é o que resolve. Então, nesse sentido, eu confesso que eu também não fiquei procurando ou entendendo dessa forma tudo o que acontecia, né, ao longo aí da minha carreira. Então, se acontecia X ou Y, né, nas bifurcações aí que a gente vive de carreira, eu não acho que elas aconteceram por eu ser mulher, ou por isso, ou por aquilo. Eu acho que tem a ver com o trabalho e eu tento me focar nisso para que o meu trabalho seja o melhor possível e para que isso seja o argumento de convencimento sempre. Então, não é porque eu sou mulher que eu tô onde eu tô, é porque eu sou mulher que... Não, é o que é. Então, assim, da mesma forma que, obviamente, a gente espera que as lideranças, né, que as estruturas também tenham esse olhar. Mas então, você já respondeu alguma questão, por exemplo, é que você é bem jovem. Você quer engravidar, você não quer, né? Porque essa questão, por exemplo, da maternidade é preocupação em muitas empresas que olham para mulheres que estão na sua faixa etária e falam, putz, ela vai engravidar, ela vai sair de licença maternidade. Você já enfrentou esse tipo de questionamento na sua trajetória? Eu voltei de uma licença maternidade ano passado, no fim do ano. Então, é um tema super recente. Eu tenho convicção de que isso passa pela cabeça de muitas mulheres, sim. E, sem dúvida, é um tema, né, que eu já abordei, já conversei, especialmente no mercado financeiro. E o que eu falei, inclusive, até recentemente, a gente teve um painel sobre maternidade lá dentro do banco. E o meu ponto sobre isso nunca vai ter período ideal. Da mesma forma que não tem boa época pra você tirar férias. Tem uma boa época pra você tirar férias? Não tem. Tem sempre muito trabalho, sempre acontece alguma coisa que você fala... Exatamente. Bem na minha férias. Então, eu tenho convicção de que muitas coisas dependem de liderança e eu só tenho a agradecer que eu, né, tenho um gestor aí que respeitou muito bem minha licença maternidade, que foi muito, muito gentil nesse aspecto, que soube respeitar a regra do jogo. Mas eu vejo que muito depende de como você encara isso e de como você também conduz. Então, eu tento me ver mais como protagonista do que como eventual vítima de qualquer coisa. Então, olhando para a maternidade, acho que até é um ponto que eu sempre falo. As pessoas tendem a olhar para a maternidade pensando como um intervalo que vai te prejudicar. E eu, depois que voltei, agora quase um ano depois, tenho convicção de que ela me ajudou. Convicção. Como? Eu tenho certeza que hoje eu sou mais produtiva. Eu tenho convicção de que eu não consigo lidar mais tão bem com prolixidade, porque tempo é muito importante. É muito relevante. Então, eu quero fazer o melhor possível dentro do menor tempo possível, para que a gente ganhe agilidade e eficiência, e no fim do dia, eu me entregue para o que mais importa na minha vida. Então, eu consegui viver isso na prática. Se eu te falar que foi programado, que eu achei que ia ser, não achei.
Óbvio que você tem receios, é hipocrisia falar que, putz, achei que eu ia voltar e ia estar tudo lindo me esperando e eu ia crescer. Não, você tem receios, os medos permeiam, e eu nem acho que é só no mercado financeiro, acho que isso é um clássico da mulher em qualquer mercado de trabalho. Tenho várias amigas que tiveram filhos aí recentemente na mesma faixa, e elas passam por isso no mercado de tecnologia, no mercado de beleza, vários mercados. Então, eu entendo que a gente teme isso, porque também há fatos e fatos, né? A gente sabe de ocorridos que não são tão justos ou não parecem tão justos, mas eu entendo que existem tantos benefícios que a gente não consegue imaginar o que pode acontecer depois da maternidade com a nossa cabeça, de que forma a gente vai ver ou viver aquilo, né? E tudo pode acontecer, obviamente, eu tenho mais clareza de quando eu tenho que falar não. Eu sinto que mudou muita coisa e eu só fui perceber isso um bom tempo depois, até pelos feedbacks que eu fui recebendo, né? Tem gente que já parou pra me falar, cara, você voltou diferente. Que bom, né? E é natural, tipo, eu não planejei. Porque você não é a mesma pessoa mesmo, Você não né? é isso, você mudou, né? Você Você é mãe, você também se transformou, sabe né? que é isso, a gente e é natural. Eu acho que, como tudo na vida, né, como a experiência com outras coisas agrega, como às vezes viver uma situação muito difícil na vida pessoal, pode ser um impulso ou pode ser o oposto, eu vejo muito a maternidade de uma forma positiva, até pelos desafios que ela me trouxe, né? Eu vivi um período assim, tive depressão pós-parto, vivi um período desafiador, e eu penso, cara, nada vai ser mais difícil. O que vier vai dar certo, manda pra cá que eu resolvo. Então, eu acho que gerou uma força muito positiva, que eu sinto que as pessoas não falam tanto. Eu ouço mais discursos no caminho oposto quando eu... Mas você falou que recebeu feedbacks positivos Sim. e que você tá melhor. E é bom ser reconhecida por isso, bom, né? claro, Uhum. sem dúvida. Agora, falando um pouco de carreira corporativa, né, o que inclui maternidade, é claro, mas inclui também outras questões socioculturais que são urgentes no Brasil. Eu tenho certeza que no BTG você está conseguindo fazer uma carreira bacana, que você tem o apoio do seu líder, tem um programa de incentivo para mulheres, né, para mulheres recém-formadas, né, como é que chama o programa mesmo? Inside. Mas não é a realidade do mercado, assim, principalmente no Brasil. Tem um estudo da FIA Business School de 2023 que apontou que apenas 28% de mulheres na diretoria em cargos C-level nas companhias do Brasil, que é um número que caiu em comparação com o estudo anterior em 2022, que seja 2022 estava melhor, 2023 caiu um pouquinho. Então, assim, em termos de carreira corporativa para as mulheres, ainda tem muito a se conquistar, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você, com seus liderados, sua equipe, como é que você fala desse assunto? Enfim, como é que você reflete sobre esse tema? Eu acho que não é também porque deu tudo certo comigo que eu tenho um olhar ilusório, né? De achar que tá tudo ótimo, maravilhoso. Tenho convicção de que é um desafio. Hoje, no meu time, eu tenho majoritariamente mulheres, né? Coincidentemente ou não. Pelo menos 5 delas mães, algumas em licença maternidade atualmente. E é um ponto que eu não tenho dúvida de que é um desafio maior. Porque é isso. Por mais que, no fim, além da ausência na gestação, a gente tem o resto da vida, né? Que é pra vida toda. A criação. Seria hipócrita dizer que eu não sou a maior responsável por marcar médico, alimentar, comprar fralda, leite, blá, blá, blá. Então, porque é uma coisa cultural mesmo, né? É cultural. Talvez também tenha um ponto meu de querer resolver acontecer, mas não tem equilíbrio. Eu acho que, assim, é um ponto que... Outro dia eu escutei aquela educadora uruguaia, a Ivana, ela é famosa nas redes sociais, falando sobre... O quanto, às vezes, a gente fica lutando contra algo só traz mais desafios energeticamente, né? Do que, às vezes, você entender que esse é o fluxo e vamos fazer o melhor possível para, aos poucos, consistentemente, ir mudando isso. Então, eu enxergo o cenário como um todo desafiador. Acho que a gente tem cada vez mais clareza disso. E, no dia a dia, a gente tem caminhos para consistentemente ir dando um passo de cada vez. Então, programas como Inside resolvem algo estrutural, mas tem também a contribuição do grão de areia, né, de cada mulher em posição de liderança, de cada homem em posição de liderança também parando para olhar para isso,
dessas conversas acontecerem não só entre mulheres, mas também com homens. Então, essa é uma discussão que até quando a gente fez o painel de maternidade, a gente também falou, cara, seria muito bacana a gente fazer um com homens, para eles também terem essa visão, para eles também enxergarem, porque no fim a gente está sempre convivendo com todos os universos e tentando fazer o melhor possível dentro de cada frente, né? Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, que não é da noite pro dia, e obviamente tem universos e universos aí trabalhando para que isso melhore. E você teve gestores, chefes, mulheres e homens que você acreditou, que você não acreditou, mas que te apontaram para esses caminhos, que te fizeram olhar para uma liderança mais empática? Quais foram os exemplos que você teve aí na sua carreira que viraram algumas chavinhas na líder que você é hoje? Eu sinto que, historicamente, eu vivi com lideranças que, obviamente, né, na maior parte do tempo foram muito boas, mas eu lembro, por exemplo, de lá atrás também ter vivido situações que eu pensei, cara, eu não quero ser essa líder. Tem a referência para os dois lados. A referência negativa o mau exemplo também ensina, né? Então, eu acho que o principal ponto talvez seja saber absorver, né, o melhor caminho, independentemente do que vier, é você entender o que funciona e o que não funciona e trazer isso para cá, mas eu sinto que eu também tenho uma visão meio raiz disso, no sentido de cara, é você fazer tua construção e eu acho que em nenhum momento houve um favorecimento ou o oposto disso por ser mulher. Eu acho que o espaço que foi me dado nas posições, né, nas instituições que eu trabalhei, eles estavam correlacionados à competência e não ao gênero. Então, não é um tema no qual eu acho que eu debruço tanto nesse sentido de pensar, putz, é o gênero que faz isso ou faz aquilo. Eu olho mais pra competência e aí eu tento fazer o mesmo, reproduzir isso na equipe. Então, independentemente se é homem ou se é mulher, tipo, o que funciona? Quem é que tem a expertise nisso? Quem que tem o melhor soft skill? Que eu acho que é cada vez mais um desafio e um ponto pra gente olhar, né? Pra além dos hard skills ali. Então, é cada vez mais a gente desenvolver todo mundo para que todo mundo seja o melhor possível e não também ficar só preso a esse tipo de coisa. Uhum. Muito bem. É isso, então a gente quer agradecer muitíssimo a presença da Stephanie Celentano, que é Head de Comunicação e Branding do BTG Pactual, que esteve aqui com a gente, contando suas histórias, abrindo o coração, dividindo ali a experiência dela com a gente. Foi ótimo conversar com você aqui no Talks Estadão Media Marketing. Obrigada, Rita. Obrigado, obrigada, Igor. Foi um prazer. Até. E obrigada a você que acompanhou mais uma edição. A gente espera vocês, então, no próximo episódio. Até lá.